A energia existente em um ambiente pode revelar um passado tenebroso, onde descobrimos o verdadeiro motivo do peso espiritual existente naquele lugar, que transmite uma estranha sensação de desconforto e uma impressão de estarmos sendo observados por alguém, ou até mesmo enxergarmos vultos de pessoas que pertenceram em outra época àquele local. No Brasil, há diversos relatos onde pessoas passaram por essa experiência, como iremos conhecer na história de uma cidade marcada pela instalação de uma via ferroviária, que levaria a produção de café, entre outros produtos, até o Porto de Santos, no estado de São Paulo, em uma distância curta de 10 quilômetros. Porém, a região montanhosa era um grande empecilho. Os indígenas chamavam o lugar de Paranapiacaba, que significa lugar de onde se vê o mar. O Barão de Mauá foi o acionista idealizador do projeto, que convidou o engenheiro ferroviário britânico James Brolens, que veio ao Brasil, e assim convenceu o governo britânico a investir no projeto. Devido à geografia montanhosa, foi necessário construir um sistema funicular, tecnologia de ponta dominada pelos ingleses, para puxar os trens até o alto da serra. A execução do projeto ficou sob a responsabilidade de Daniel Maxwell Fox, casado com Mary Catherine Browett. O clima do lugar lembrava bastante a Inglaterra, onde, em certas horas do dia, o local era tomado por uma neblina. O processo da construção tem início no ano de 1862. A concessão da construção foi de 90 anos, onde os ingleses tinham total domínio no vilarejo. Desta forma, muitos trabalhadores ingleses chegaram ao local, com a promessa de trabalho. Na época, a abolição ainda não havia ocorrido, existindo também o trabalho de mão de obra escrava. Os ingleses, ao chegarem no local, viram uma realidade bem diferente, pois o idioma era uma barreira para eles, sem falar no acesso restrito da região, cercado por uma densa mata. E por esse motivo, eles se viram em uma situação bem difícil, em um trabalho de semi-escravidão, onde o responsável pelo local tinha total controle. Os capatazes eram bastante rígidos e muitos trabalhadores tinham um certo receio, pois tinham medo de serem dispensados e assim não ter como retornar para o seu país de origem. Daniel Fox construiu uma moradia conhecida como Castelinho, onde na verdade era uma mansão no estilo inglês. A residência do engenheiro possuía um sofisticado sistema de aquecimento que circulava por toda a casa e também fornecia água aquecida para o banho. Ele tinha 9 filhos que foram enviados para a Inglaterra, onde foram educados em seu país de origem e retornavam sempre no fim do ano para passar o Natal com seus pais.
Em 1867, foi construída uma vila, onde toda a arquitetura era inspirada na Inglaterra, porém sem o mesmo requinte da mansão do Sr. Daniel. Durante o processo de construção dos túneis, não foram usadas dinamite, pois havia o risco de desmoronamento de terra, sendo assim utilizado o serviço braçal. E durante este período, alguns acidentes ocorreram e pessoas perderam as suas vidas. Os ingleses não eram católicos, mas protestantes da fé anglicana. Por não haver cemitério no local, conta-se que muitos corpos foram enterrados próximo às vias ferroviárias e na construção dos túneis, que foram vítimas de acidentes de trabalho ou por doenças tropicais existentes devido à vasta floresta. Conta-se que do castelinho, o Sr. Daniel observava todo o movimento do lugar, pois ele havia construído a mansão em um ponto estratégico e, desta forma, fiscalizava tudo. Porém, os trabalhadores não sabiam o momento exato, devido à densa neblina que envolvia o casarão. Na vila, foi construído um relógio que lembrava o Big Ben. Este relógio foi construído pela mesma empresa que construiu o famoso relógio de Londres. O relógio, com sua torre imponente, era usado pelos funcionários, que controlavam a saída e a chegada dos trens. Porém, um certo dia, o relógio apresentou um defeito, trocando os ponteiros em um determinado momento. E um trem foi liberado. E ao chegar no túnel 13, aconteceu uma tragédia, onde outro trem vinha na direção contrária, ocorrendo assim uma terrível colisão, e todos que estavam no trem, tanto de carga como de passageiros, perderam sua vida. As pessoas que estavam num trem de passageiros eram, na verdade, fazendeiros e pessoas de posse, que se dirigiam ao local para reuniões de negócio. Conta-se também que muitos trabalhadores que estavam trabalhando no túnel no exato momento tiveram uma morte terrível, atingido pelos cabos de aço que se soltaram, causando mutilações fatais em todos que foram atingidos por uma força descomunal, devido ao impacto. Como o local não tinha espaço para enterrar tantos corpos, há relatos que muitas vítimas fatais foram sepultadas em meio à parede da construção desse túnel. Moradores e visitantes que vão até o local no horário da meia-noite dizem sentir a presença de pessoas, onde sentem o toque de mãos em parte dos seus corpos, e em certos momentos até empurrões acontecem. Há pessoas que juram que, ao colocarem o ouvido próximo à parede do túnel, conseguem escutar o gemido e pedido de socorro daqueles que perderam a sua vida naquele local. Existindo também o barulho e a aproximação de um trem, que surge em uma visão espectral, onde pode ser visto pessoas de época que estavam no trem no exato momento do acidente. A vila se dividia em duas partes. Em 1884, uma ponte é construída, existente até os dias atuais.
que ligava a Vila Baixa à Vila Alta, para que a travessia fosse feita seguramente, sem ter a necessidade de passar pelos trilhos. Daniel Fox tinha uma paixão pela sua residência, onde poucas pessoas tinham acesso ao lugar, pois ele era uma pessoa bastante reservada, junto com a sua esposa Mary. E após o falecimento de ambos, o lugar carrega uma energia bastante carregada, onde os visitantes sentem a presença do casal na residência. O local ainda guarda móveis e utensílios da época, havendo 2 quadros bem realistas, pintados à mão, de Daniel e sua esposa. Quem visita o local diz ter a estranha sensação de serem seguidos pelos olhares das pinturas dos quadros. E essa foi a história de Paranapiacaba. E você, acredita nessa história ou acha que tudo não passa de lendas urbanas? Porém, há muitos que juram ter vivido tais eventos neste local. Boa noite e até o próximo Contos da Madrugada. Se você é novo no canal e curtiu o nosso conteúdo, se inscreva, curta e compartilhe os nossos vídeos. E conheça outras histórias cheias de mistério da nossa playlist. E muito obrigado e até a próxima.